O MP é o senhor da acusação. Tem até o nome latim falando sobre isso. Qual é a mais atribuição do MP, Marão? Bem, o Ministério Público, principalmente com a Constituição de 1988, é o titular exclusivo da ação penal pública. Então, nenhuma ação penal pode ser iniciada sem o trabalho do Ministério Público, sem a iniciativa do Ministério Público. Isso está na Constituição Federal e é parte do devido processo legal garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais. O STF está fazendo uma investigação sobre pessoas que criticaram eles. Sendo assim, eles mesmos estão investigando e vão julgar eles como vítimas que fazem um processo de investigação e elas mesmas vão dar sentença. Eu considero totalmente imprópria a investigação que está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, porque o órgão máximo do Poder Judiciário não tem competência legal ou constitucional para fazer investigações, principalmente sendo eles as próprias vítimas, né? Isso fere o princípio do juiz natural, o princípio do juízo acusatório, né? A acusação deve ser feita pelo Ministério Público com base numa investigação feita pela polícia ou pelo próprio Ministério Público e julgada depois a ação penal pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode ele mesmo investigar, sendo ele a vítima principalmente, né? Isso gera uma parcialidade que não condiz com a natureza do Poder Judiciário e fere o princípio do juiz natural da Constituição Federal, que diz determinado pelo sistema legal e constitucional, né? No caso, o Supremo Tribunal Federal, ele está sendo o próprio investigador, aquele que pretende processar, e será o juiz porque é o órgão de última instância da justiça. Portanto, é totalmente inconstitucional essa investigação. Os ministros estão usando o regimento interno, que é algo para a administração, e é algo para punir algum funcionário, assim, eles investigam impune quem desobedece ordens, quem descumpre ordens do Supremo, e estão usando isso para investigar. Então, se diz que a investigação é baseada no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O regimento interno, ele tem força de lei, mas para a organização do Supremo Tribunal Federal. A investigação que é prevista lá é para fatos que ocorrem no âmbito do tribunal, ou seja, dentro das quatro paredes do tribunal, né? Ele tem poder disciplinar ali, no máximo um poder de punição administrativa. Não há como interpretar que a investigação pode se estender a fatos ocorridos fora do Supremo Tribunal Federal em todo o Brasil. Além disso, o inquérito, ele não determina fatos concretos a serem investigados. Ele tem um escopo para o futuro. Então, qualquer coisa que acontecer e que seja considerado um ataque ao Supremo Tribunal Federal vai ser abrangido no âmbito desse inquérito. Isso também fere garantias fundamentais da Constituição Federal, né? Porque o escopo da investigação é incerto, é abstrato. Fatos que ocorreram depois da instauração do inquérito foram incluídos nesse inquérito, que é totalmente impróprio. E são crimes de ação privada, são crimes de ação pública, que é injúria, difamação, calúnia.
Bem, a questão criminal, ela tem um detalhe que quando os crimes contra a honra são praticados contra funcionário, o próprio ofendido investigue e pretenda depois transformar isso num processo. Isso que é impróprio. O que acontece quando um funcionário público é ofendido no exercício das suas funções, ele deve pedir à polícia que faça a investigação. Essa investigação ela vai ao Ministério Público, e o Ministério Público decide se vai transformar isso num processo ou não perante o Poder Judiciário. Esse que é o caminho legal ditado pelo devido processo legal previsto na Constituição, né? O que está acontecendo é totalmente o contrário disso. O senhor, como promotor do Estado de São Paulo, foi colega da Alexandre de Moraes também, né, como ex-promotor. O senhor não acha que o STF entrou em colisão com o MP depois desse fato? Bem, o ministro Alexandre de Moraes, que está encarregado da investigação, de fato ele foi promotor de justiça, depois ele deixou a carreira para ser advogado e secretário de Estado, depois ministro, né? E a pergunta é se isso é um conflito entre o judiciário, agora ele compõe, e o Ministério Público, né? Eu não colocaria nesses termos. O que eu acho que é uma usurpação de função do Ministério Público. O Ministério Público, ele é o titular da ação penal. E a Procuradora-Geral da República, que é a figura máxima dentro do Ministério Público brasileiro, já disse que não vai haver processo relativo ao objeto desse inquérito. Se o órgão máximo do Ministério Público já se manifestou dessa maneira, quer dizer que não haverá processo. O Ministério Público, ele é quem dá a última palavra em questão de início de um processo criminal, porque é o Ministério Público que decide se vai fazer a denúncia ou não, que é a peça inicial do processo penal. Se o Ministério Público se recusa a fazer, né, ele está usando uma prerrogativa soberana, né, como órgão do Estado. E o Poder Judiciário não pode obrigar o Ministério Público a iniciar um processo criminal. Portanto, esse inquérito, ele é natimorto, ele tem um vício de origem, porque ele não vai ser transformado num processo criminal. Acabou se transformando num mero instrumento de intimidação, porque com seu escopo aberto, né, qualquer um, em qualquer lugar do Brasil, que fizer uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, está sujeito, né, que é uma medida restritiva de direitos, que só poderia ter sido determinada num inquérito regular, né, com pedido do Ministério Público e decisão do Poder Judiciário. Retratação seria mais interessante também, Marão, para resolver esse conflito, que censurar órgãos de mídia, aplicando multa fora do comum também, nada razoável, matando uma retratação seria mais interessante, mais justa. Bom, o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, que é um doutrinador respeitadíssimo, ele já omitiu a sua opinião no sentido de que a censura é algo inadmissível, né? O que a Constituição prevê é que a liberdade de expressão ela deve ser respeitada, vedado o anonimato, né, e possibilitada a responsabilização futura de quem abusar desse direito. Portanto, se for comprovado que a matéria jornalística era mentirosa, os jornalistas e o órgão de imprensa vão ser responsabilizados por isso, né? O que não se admite é a censura. Porque se quando existe a censura, é o próprio censor que decide quem está mentindo ou quem está falando a verdade, não é? Então, previamente já decidindo, isso é mentira, não pode ser publicado. Não é assim. Se o órgão de imprensa faz uma reportagem mentirosa ou criminosa, ele deve ser responsabilizado posteriormente.
né? A censura, ela foi banida pela Constituição Federal, é um instrumento de regimes ditatoriais. Isso foi dito pelo próprio ministro Celso de Mello, por isso eu fico bem à vontade para falar. A imunidade cidadã seria mais interessante também para os dias atuais, por exemplo, mais liberdade de expressão, principalmente se for funcionário público? Eu acredito que a liberdade de expressão ela deve ser respeitada porque é um direito fundamental do ser humano, né? O ser humano ele precisa se expressar, faz parte da natureza humana se expressar. E eu acredito no embate das ideias, né? Eu sigo nesse ponto a lição do Stuart Mill, né, que dizia que todas as ideias devem ser expostas e debatidas, e para que as boas ideias sobrevivam e as más ideias sejam confrontadas, expostas e eliminadas porque são más, né? Num confronto livre, não pela decisão de alguém, né? Pela decisão do censor. É assim que eu vejo a liberdade de expressão, né? É assim que ela é exercida em democracias sólidas, saudáveis, como os Estados Unidos, por exemplo. A indicação política para o STF não pode acabar virando um partido político lá dentro, mano. Você vê que o PT já tem 3 ministros lá e que de certa forma pode ter lá o ministro e acabar indo para o lado da ideologia, que é uma paixão grande assim, acabar tomando conta das suas decisões lá. Só acho que devia parar com indicações políticas e ter um mandato, algo entre eles mesmos, sem indicação de política. Eu acredito que a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal ela merece ser repensada, porque não está funcionando bem no Brasil, né? O modelo é o modelo dos Estados Unidos, em que o presidente da República ele indica qualquer pessoa, né? É lógico que sempre há uma escolha, dificilmente vai se indicar alguém que não tenha condições para exercer o cargo, e essa escolha ela passa pelo escrutínio da sociedade, porque a sociedade norte-americana discute muito, e depois passa pelo Senado Federal. O Senado Federal faz uma seleção também rigorosa. Houve muitos casos de indicações de ministro, lá não chama ministro, né, mas para fazer uma correlação com o Brasil, houve várias indicações lá nos Estados Unidos que foram revertidas por pressão da opinião pública ou foram recusadas pelo Senado, que exerce lá essa atribuição com seriedade. No Brasil isso não tem funcionado, né? Tem havido nomeações políticas de pessoas que não têm condições intelectuais de estar lá, que vão muitas vezes executar uma missão partidária, portanto não tem a imparcialidade necessária para um órgão jurisdicional, e a seleção, o escrutínio não é bem feito tanto pela sociedade civil, que não acompanha essas nomeações adequadamente. Talvez agora, com o fortalecimento das redes sociais, né, isso venha a acontecer. E também pelo Senado. O Senado também não faz uma arguição rigorosa e acabam sendo nomeados aqueles que são da vontade do presidente da República, né? Essa seleção, então, ela não tem funcionado bem no Brasil, é como eu considero. Acho que precisa ser repensado, né? Para que haja um resultado melhor nas próximas nomeações. Ótimo. Então, alguém tem uma pergunta aí? Claro.
têm alguma pergunta? Pode ser qualquer pergunta. Não sei se o professor acompanhou no caso do Danilo Gentili, que ele também foi processado e foi condenado por injúria, difamação e de funcionário público. A relação é a mesma nesse caso, porque ela utilizou o Estado para processar um cidadão. Então, seria a mesma coisa que aconteceu com o STF ou são casos diferentes? Bem lembrado. O caso do Danilo Gentili, ele pelo menos ele teve um caminho legal, né? Porque a injúria contra o funcionário público, né? Ela é tratada como um crime de ação pública, então cabe ao próprio Estado o processo. Houve processo, o Danilo Gentili foi condenado em primeira instância, né? Ele tem direito a recursos até o Supremo Tribunal Federal. Então, formalmente, a coisa caminhou de forma correta, né? É como deveria ser o caso do Supremo Tribunal Federal, né? Qualquer ministro se sente ofendido por uma reportagem ou por uma publicação na rede social, ele pode pedir uma investigação. Se essa investigação Vocês têm alguma pergunta? Pode ser qualquer pergunta. Não sei se o professor acompanhou no caso do Danilo Gentili, que ele também foi processado e foi condenado por injúria, difamação e de funcionário público. A relação é a mesma nesse caso, porque ela utilizou o Estado para processar um cidadão. Então, seria a mesma coisa que aconteceu com o STF ou são casos diferentes? Bem lembrado. O caso do Danilo Gentili, ele pelo menos ele teve um caminho legal, né? Porque a injúria contra o funcionário público, né? Ela é tratada como um crime de ação pública, então cabe ao próprio Estado o processo. Houve processo, o Danilo Gentili foi condenado em primeira instância, né? Ele tem direito a recursos até o Supremo Tribunal Federal. Então, formalmente, a coisa caminhou de forma correta, né? É como deveria ser o caso do Supremo Tribunal Federal, né? Qualquer ministro se sente ofendido por uma reportagem ou por uma publicação na rede social, ele pode pedir uma investigação. Se essa investigação comprovar a ofensa, o Ministério Público ajuiza uma ação penal que corre na primeira instância, né? E aí aquele que for acusado ele pode se defender em primeira instância, pode recorrer para a segunda, né? Pode recorrer para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Esse é o caminho correto, né? Então, sem fazer juízo de valor se a condenação do Danilo Gentili foi algo justo ou não, né? Preciso nem entrar nesse juízo de valor, mas o caminho foi correto e é o caminho que deveria ser utilizado pelo Supremo. Tá bom, obrigado pela oportunidade. Obrigado.